Boa noite. Hospitais de todo o Brasil que enfrentam nível crítico de desabastecimento do kit intubação receberam com algum alento a notícia da chegada, agora à noite, do primeiro lote desses medicamentos essenciais para pacientes graves de Covid. Eles vieram da China, bancados por um grupo de empresas privadas, e tudo será entregue ao SUS para distribuição. Mais cedo, o ministro da Saúde disse que o governo federal está planejando compras e negociando com laboratórios, mas que os estados têm que agir por conta própria. Não devem, segundo Marcelo Queiroga, empurrar o trabalho para as costas do ministério. Você vai ver também. Metade do estado de Minas vai sair da fase mais restritiva. Imunização perde ritmo nos últimos dias. Aconteceu de novo furto de vacinas contra a Covid. E pessoas recebem, por engano, doses da Coronavac em vez do imunizante da gripe. A Argentina registra um salto nas infecções e amplia a quarentena. Os depoimentos da irmã do vereador Jairinho, de uma funcionária da casa e da cabeleireira da mãe do menino Henrique. Ex-presidente Lula agora elegível com a anulação das condenações na Lava Jato. Economia da China se recupera da pandemia com crescimento recorde. E tem os gols na Copa do Brasil e nos estaduais. Começamos atualizando os números. Nesta quinta, o Brasil registrou 3.774 mortes por Covid-19. De novo, menos do que no mesmo dia da semana passada. E assim a média móvel recuou pelo terceiro dia seguido e está agora em 2.952 óbitos diários. Na comparação com 14 dias atrás, isso dá 2% menos, praticamente estável. A média de casos está em 67.396 por dia, isso é um recuo de 7% em 2 semanas. Desde o início da pandemia, 365.954 pessoas morreram de Covid no Brasil e mais de 13.758.000 testaram positivo. O grande drama do momento continua a ser a falta do chamado kit intubação e a principal novidade vem de São Paulo, onde pousou agora à noite o avião vindo da China com medicamentos do kit para socorrer estados em situação crítica. A Patrícia Falkowski tem detalhes sobre essa carga. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no JG. Se trata, então, do primeiro lote com 2.300.000 medicamentos para intubação doados por um grupo de empresas ao SUS. O avião vindo da China chegou por volta das 10 da noite ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo o Ministério da Saúde, a carga já começa a ser distribuída nesta madrugada. A expectativa é que em até 48 horas tudo já tenha sido encaminhado aos estados. E em coletiva de imprensa em Brasília, hoje à tarde, o ministro da Saúde disse que o governo está planejando compras internacionais em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e que também está negociando diretamente com os laboratórios. Marcelo Queiroga ressaltou, entretanto, que cabe também aos estados, principalmente os maiores, garantirem os medicamentos para intubação. Existem estados que têm economia maior do que de países e que têm condições de buscar esses insumos. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Vamos deixar isso bem claro. E olha, desta carga vinda da China, o estado de São Paulo terá direito a cerca de 407.000 medicamentos. O governo paulista diz que essa quantidade é suficiente para atender a, no máximo, 4 dias, isso da demanda, dos hospitais públicos. O estado afirma ainda que está tentando uma compra internacional. Renata? Patrícia, tenho mais pergunta para você, mas vamos só fechar esse capítulo primeiro. O Marcelo Queiroga começou pegando leve, até porque o general Pazuello deixou a chapa quente no Ministério da Saúde. Mas com essa declaração de hoje, ele mostra a que veio. Ele diz que está planejando compras, negociando com laboratórios. Pode ver, tudo no gerúndio, enquanto o horror nas UTIs acontece agora. E ele basicamente recomenda aos estados que se virem
fugindo de uma responsabilidade que é do Ministério da Saúde. Seria bom alguém lembrar ao ministro que vem aí a CPI da Covid justamente para investigar as omissões do governo federal na pandemia e que nada obriga os senadores a ir só até o Eduardo Pazuello. Agora vamos voltar para a Patrícia, para conferir, Patrícia, a evolução da pandemia aqui no estado de São Paulo. Nesta sexta-feira a gente deve ter notícia se continuamos na fase vermelha ou se vamos ter um tanto de reabertura, é isso? É isso, Renata. Eu conversei com fontes do governo paulista que disseram que ainda não há uma definição sobre essa progressão. Tem aí uma expectativa do ponto de vista econômico de permitir o funcionamento de alguns setores e também serviços nas próximas semanas. Só que, por parte da saúde, a cautela é ainda bem grande, já que os indicadores da pandemia são, sim, preocupantes. Por isso, amanhã de manhã, o governador João Dória se reúne com a sua equipe de governo para tentar conciliar os interesses. Caso haja uma mudança, será como na última progressão. Todo o estado avança junto e não só região por região. Esses índices da evolução da pandemia já são muito melhores do que quando nós olhamos para a ocupação de leitos de UTI, que tiveram uma redução grande, mas ainda estão ali próximo de 80%. Portanto, devemos ter análise regional, mas ainda não é certo que ocorra imediatamente. É bastante desaconselhável que haja uma flexibilização extensiva, porque justamente as projeções científicas que se fazem para o Brasil e para o estado de São Paulo nas próximas semanas é de manutenção na taxa de crescimento, no número de casos e no número de óbito. Portanto, qualquer flexibilização nesse momento põe a perder todo o trabalho que foi feito nos últimos meses. Só que para uma progressão de fase no Plano São Paulo de reabertura econômica, o principal fator é a taxa de ocupação de leitos de UTI, que hoje está em torno de 85%. Para sair da fase vermelha, essa que a gente está, esse número ele tem que ser abaixo de 75%. O Estado também leva em consideração outros indicadores da pandemia que melhoraram na comparação com as últimas 2 semanas. As médias de casos e de mortes ainda estão dentro do critério de estabilidade. Já as novas internações diminuíram 24%. Renata. Obrigada, Patrícia. Em Minas Gerais, mais da metade do estado deve sair da fase mais restritiva, que lá é a de cor roxa. Mas as UTIs ainda estão bastante sobrecarregadas e padecendo da escassez geral de medicamentos para intubação. Magno Dantas está em Belo Horizonte e ao vivo vai nos trazer os detalhes. Boa noite, Magno. Ei, Renata, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Cerca de 70% do estado, incluindo a capital, vão passar da fase roxa para a fase vermelha a partir do próximo sábado. Mas o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, disse que a regressão não é motivo para abrir a guarda. Essas regiões que estão migrando para a onda vermelha, eu quero deixar muito claro, não deveriam comemorar. Deveriam estar pensando em como adotar medidas para que elas não precisem retornar para a onda roxa. Nós não estamos falando aqui de situação confortável. Nós estamos falando de uma situação que ainda demanda todos os cuidados necessários. Na onda vermelha, todos os comércios e serviços, como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, podem funcionar desde que respeitem algumas medidas, como o distanciamento e também limitar o número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Apesar da liberação, nem todas as cidades vão seguir essas medidas que foram anunciadas. Em Belo Horizonte, há 2 dias, o Comitê de Enfrentamento à Covid não chega a um consenso sobre a flexibilização na cidade. A reunião será retomada nesta sexta, e um dos assuntos de maior destaque é a falta de insumos do chamado kit intubação. Isso restringe a oferta de novos leitos de UTI que ainda estão no vermelho na capital mineira. Na Grande BH, os estoques de sedativos e também de bloqueadores neuromusculares continuam críticos. Tem cidades com medicamentos suficientes para apenas mais 2 ou 3 dias. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que Minas deve receber do Ministério da Saúde
outros medicamentos até o fim de semana. Ainda de acordo com a Secretaria, o Estado comprou 150 mil ampolas de sedativos que devem chegar na semana que vem, viu, Renata? Magno, hora de você nos atualizar sobre a história da vacinação clandestina e, ao que tudo indica, fake. Pois é fake, mais um capítulo nessa história, né, Renata? A Polícia Federal encontrou várias mensagens que foram trocadas entre Júnior Guimarães, que é o genro da falsa enfermeira, e a ex-companheira dele. Nas conversas, Júnior marcou, ou então citou pelo menos 3 cidades do interior de Minas e outra no interior de Goiás, onde ele estava. Ele também contou ter ido a um bairro de mansões aqui em Belo Horizonte. Júnior Guimarães é apontado como o motorista que levava a falsa enfermeira Cláudia Pinheiro até os locais da suposta imunização. A principal suspeita da Polícia Federal é de que quem pagou para receber esses supostos imunizantes recebeu, na verdade, uma vacina falsa. Cláudia Pinheiro, o filho dela, Igor Torres, e Júnior Guimarães, eles foram indiciados por associação criminosa e também por falsificação. Mas eles respondem ao inquérito em liberdade. Mas é sempre bom lembrar, né, Renata? Quem recebeu essas doses também podem ser indiciados pela polícia. Renata? Pode sim. Magno, muito obrigada pelas informações. E agora a gente atualiza os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 503.826 pessoas receberam a primeira dose no país. E se você acompanha esse gráfico com a gente aqui no dia a dia, percebe que esse número diário vem caindo. Ao todo, desde o início da pandemia, passamos dos 25 milhões que receberam a primeira dose. 25.460.098 pessoas. A segunda dose já foi, e isso representa, vamos lembrar aqui, pouco mais de 12% da população. A segunda dose foi recebida por 8.558.567 pessoas, isso é pouco mais de 4% dos brasileiros. Agora a gente passa para a média móvel de 7 dias da vacinação. A linha do nosso gráfico mostra que o ritmo da vacinação vem caindo e a média hoje está em 469.999 doses por dia. Isso é menos do que a gente precisa para conseguir imunizar toda a população adulta até o final do ano. Lembrando que a gente considera, nesse gráfico aqui, só a primeira dose. E agora a gente vai apresentar uma outra tela em que a gente está com a média móvel do número total de doses também, não só da primeira dose, aplicadas em 24 horas, tanto da primeira quanto da segunda dose. A média está em 784.497. É esse dado aqui. E o que é preocupante? Primeiro que o ideal é que essa média fique acima de 1 milhão das 2 doses. E uma coisa que a gente não deveria ver nesse gráfico é essas linhas se distanciando em sentidos diferentes, a boca do jacaré abrindo. Por quê? Isso significa que está aumentando só o número de pessoas vacinadas com a segunda dose que estava reservada em estoque. E por escassez de novas doses, diminui o número de novos vacinados, de pessoas que recebem a primeira dose da vacina, que é a linha inferior do nosso gráfico que a gente tinha mostrado sozinha primeiro. Para a gente caminhar bem, para começo de conversa, esses números têm que se encontrar. No município de Tirapina, interior de São Paulo, 46 pessoas, entre elas crianças e uma gestante, receberam, por engano, doses da Coronavac em vez de vacina contra a gripe, que é o que elas deveriam ter tomado. A Thaisa está preocupada com o filho. Ele vai completar 2 anos de idade e tomou a vacina errada. O pessoal me falou que teve um erro, uma troca de frascos da vacina e em vez de tomar a vacina da gripe, ele foi vacinado com a vacina do Covid. Segundo o Instituto Butantan, conforme informado em bula, a Coronavac é indicada para indivíduos com 18 anos ou mais e não há conclusões científicas até o momento da segurança ou eficácia para crianças e gestantes. A Secretaria Municipal de Saúde de Tirapina informou que o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, quando notaram a falta das doses do imunizante contra a Covid. De acordo com a Prefeitura, uma técnica de enfermagem enviou os frascos por engano. Foram 46 doses da Coronavac aplicadas nessa escola municipal, onde está acontecendo a campanha de vacinação da gripe.
Entre os vacinados estão 18 adultos, sendo uma gestante e 28 crianças. Em casos como este, o Butantan orienta que as gestantes e as crianças vacinadas sejam monitoradas por médicos e coletadas informações individuais, e que neste caso não tomem a segunda dose. Também é recomendável que aguardem por 14 dias antes de se vacinarem contra a gripe. Esse infectologista reforça a orientação. É adequado manter essas pessoas sob vigilância, monitoramento clínico ao longo de pelo menos algumas semanas ou meses para verificar alguma ocorrência que possa ser relacionada à vacina. No caso de gestante, isso seria adequado também em relação aos recém-nascidos. A Secretaria de Saúde de Tirapina disse que está apurando responsabilidades nas esferas administrativa e legal. O Butantan disse que não recebeu nenhuma notificação desse caso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios são responsáveis por monitorar eventos adversos. Já o Ministério da Saúde disse que vai se informar sobre o caso antes de fazer qualquer pronunciamento. No Rio de Janeiro aconteceu de novo. Vacinas contra a Covid foram furtadas de um posto de saúde, desta vez em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Nada menos que 200 doses. O Paulo Mário Martins tem os detalhes dessa triste história para nós. Boa noite, Paulo Mário. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. São 20 frascos com 10 doses cada que desapareceram enquanto eram levados de um posto de saúde em São João de Meriti para um outro local onde as vacinas ficam armazenadas durante a madrugada. A Secretaria Municipal de Saúde percebeu o desaparecimento dessas vacinas na última terça-feira. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e já ouviu o depoimento de algumas pessoas. Toda a equipe de vacinação da unidade foi afastada e os funcionários estão sendo investigados. A Prefeitura afirmou que o furto não vai alterar o calendário de vacinação do município. Lembrando que, como você falou, Renata, no início do mês, um homem roubou 50 doses dessa mesma vacina Coronavac aqui na zona norte do Rio. Isso já seria ruim em qualquer momento, pior ainda nesse momento de escassez de vacina, quando toda dose conta e muito, né, Renata? Eu falei triste, Paulo Mário, mas talvez eu deveria ter falado revoltante mesmo, principalmente porque o Rio de Janeiro tem a pior taxa de vacinação da região sudeste. E um outro caso que chamou a atenção aí hoje foi a nova infecção por coronavírus do prefeito Eduardo Paes, né? Isso, Renata, exatamente. O prefeito anunciou hoje que ele acordou com sintomas leves de gripe e dor de garganta. Ele fez um teste rápido que deu positivo para a Covid. Em maio do ano passado, Eduardo Paes já tinha testado positivo para a doença sem sintomas. Os casos de reinfecção pela doença começaram a surgir aqui no Brasil em dezembro do ano passado. Especialistas em saúde reforçam a importância de que, mesmo quem já teve Covid, continue tomando todos os cuidados. Quem já teve o Covid uma vez tem que ter o mesmo cuidado de quem não teve. Como também é o caso das pessoas vacinadas. Não é para diminuir a guarda. Temos que continuar de máscara, isoladas, nada de aglomeração, que infelizmente não é o que está acontecendo. Enquanto a gente não tiver 60% da população vacinada, a gente não diminui essa carga viral. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes vai ficar em isolamento em casa. Renata. Muito obrigada, Paulo Mário. Imagens obtidas pela TV Globo mostram a mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, num salão de beleza, num dia em que o menino teria sido agredido pelo vereador Jairinho. Uma funcionária do salão testemunhou a conversa que ela teve com o filho e depois com o próprio Jairinho por telefone. Olha, eu acabo de saber que a gente teve um problema com essa reportagem e a gente vai agora passar por um outro assunto enquanto vê o que aconteceu com ela, e esse assunto é a Argentina, também para falar de Covid, porque aumentaram as restrições para tentar conter uma nova onda de contaminações por lá. O Ariel Palacios está em Buenos Aires, tem as informações para nós. Boa noite, Ariel. Os números são de fato impressionantes, porque nos últimos 4 dias a Argentina bateu seu próprio recorde de número diário de infecções, certo? Exato, Renata. Boa noite a todos. Para tentar conter essa onda de contaminações, o presidente Alberto Fernandes determinou que sejam suspensas as atividades culturais, sociais, esportivas e religiosas
em lugares fechados. As aulas serão suspensas a partir da segunda-feira até o final do mês. As autoridades registraram anteontem um recorde de casos novos diários, de 27 mil. Hoje, morreram 383 pessoas em consequência da Covid, que é o maior número desde novembro. Nos últimos 10 dias, a média de novos mortos diários cresceu 98%. Outro número preocupa o governo, o da inflação. Hoje, o presidente Fernandes anunciou medidas para conter a alta dos preços com focos nos alimentos. Em março, a inflação ao consumidor argentino subiu 4,8% em relação ao mês anterior, o maior nível em 18 meses. Em meio às preocupações, Alberto Fernandes se disse surpreso com a manifestação do presidente do Brasil e ironizou que Jair Bolsonaro deveria aprender noções básicas da Constituição argentina. Pelo Twitter, Bolsonaro havia dito que o exército argentino está nas ruas para, abre aspas, manter o povo em casa, fecha aspas. No mundo real, Renata, os militares começaram a instalar barracas para fazer testes PCR e está encarregado de distribuir alimentos nos bairros pobres do país. A Constituição indica que as Forças Armadas não podem ser usadas para a segurança interna. Quem tem a função de vigilância, se alguém violar o toque de recolher, é a Polícia Federal. A outra função do Exército é a de realizar a vigilância. O outro erro de Bolsonaro é que ele disse que o toque de recolher na Argentina vai das 8 da noite às 8 da manhã. Na verdade, vai até às 6 da manhã. Ariel Palacios, para o Jornal da Globo. O Parlamento Europeu afirmou que o Bolsonaro está cometendo um crime contra a humanidade e responsabiliza o presidente pela crise sanitária sem controle no Brasil. Aqui, seus opositores já dizem que Bolsonaro declarou guerra aos pobres, à ciência, à vida e à medicina. E lá fora ele é chamado de genocida no poder. E declaram que o Brasil atualmente é o pior país do mundo. Uma coisa é evidente, Bolsonaro está cercado na pior crise que o ameaça sobre uma eventual reeleição. Há desemprego recorde, inflação pressionando, dívida pública crescente, incerteza para as reformas, aumento de casos da pandemia e as matas estão sendo devastadas por um playboy de ultradireita. A CPI sobre o Executivo foi empurrada goela abaixo pelo Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal. E Rosa Weber também desidratou o sinistro projeto de liberar armas para milícias, sem contar aquele telefonema maluco para o senador Cajuru, ameaçando dar porrada no senador Randolfo Rodrigues. A sua aprovação está caindo. E o que mais o atormenta foi o crescimento do Lula acima dele para o segundo turno. E isso vai piorar a sua paranoia. É isso. Os conceitos políticos não bastam mais para apontar uma solução. Assim, tudo virou uma teia de aranha, uma encrenca política inimaginável, imprevisível e perigosa. Uma coisa é certa, o Brasil vai mudar e nunca mais será o mesmo, para o bem ou para o mal. Depois dos Estados Unidos, a Índia se tornou hoje o segundo país a registrar a marca de 200 mil casos de Covid num único dia. Olha o estrago que esse vírus está fazendo no hospital em Nova Delhi. Pacientes espremidos no mesmo leito. O diretor do hospital diz que vem atendendo quase o dobro da capacidade e que são todos pacientes em estado crítico, que precisam de mais de oxigênio. As autoridades locais decretaram um toque de recolher para os fins de semana. Nas últimas 24 horas, 1.038 pessoas morreram na Índia, número mais alto desde outubro. Foram 200.739 infectados de ontem para hoje, o dobro do pico da primeira onda. Essa segunda onda de infecções na Índia fez o primeiro-ministro aqui do Reino Unido encurtar uma viagem que ele planeja fazer ao país no final desse mês. É o 7º recorde de novos casos em 24 horas por lá em 8 dias. Especialistas atribuem o aumento de casos à falta de distanciamento social, de uso de máscaras e de atitude do governo federal, que tem evitado adotar restrições nacionais. Em muitas regiões, as autoridades lavam as mãos.
Esse tradicional festival hindu, por exemplo, no famoso Rio Ganges, não foi cancelado. As pessoas se amontoam ignorando um vírus mortal. A circulação de novas variantes também preocupa. A esperança é a vacina. Recentemente, a Índia restringiu a exportação de imunizantes e acelerou a própria campanha. Mas, no país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o caminho é especialmente longo. A pandemia e suas consequências provocaram um verdadeiro êxodo em Nova York. Pesquisas apontam que pelo menos 70 mil pessoas deixaram a mais icônica das cidades americanas desde o começo da crise do coronavírus. A maioria foi para o subúrbio. A sala, ainda sem móveis, parece deixar o espaço maior para o que as crianças quiserem fazer. Não que o espaço dessa sala seja necessário para as brincadeiras. Eles podem usar qualquer outro cômodo da casa ou o quintal enorme. Uma grande diferença de uns meses atrás, quando os dois dividiam um quarto num apartamento de Nova York. A pandemia meio que foi aquele empurrão, entendeu? Aquela coisa, por mais que eu quisesse me mudar, que eu me sentisse apertada, que eu quisesse ter um espaço de trabalho, eu não tinha coragem de fazer isso. Eu acho que ninguém daria o primeiro passo se não fosse a pandemia. Então, eu acho que o Covid e a situação na cidade, o que convenceu a Gabriela, e a falta de espaço quanto a uma família fechada dentro de casa. Quando a gente fala de subúrbio nos Estados Unidos, é disso aqui que a gente está falando. Áreas de classe média que não ficam muito longe dos grandes centros, com ruas tranquilas, com jardins amplos e aqui, nesse subúrbio de Nova York, com casas que são muito maiores do que na cidade de Nova York. E nem por isso elas são mais caras. Mas você já pode imaginar que sair da cidade grande e mudar para um lugar assim não foi uma ideia só da Gabriela e do Eran. No verão passado, no auge da pandemia até então, houve uma primeira onda de migração das grandes cidades para regiões assim. Agora, o frenesi recomeçou, tornando casas tesouros disputados em leilões de compradores. É uma loucura. Você quer a casa tem um preço, quando você vai ver, as pessoas estão oferecendo mais do que o preço da casa para poder comprar a casa. É a maior demanda por casas desde 2006, mas naquela época o mercado estava mergulhando numa bolha e quando ela estourou, levou o país à recessão. Agora, garantem os analistas, o mercado está mais cauteloso, as exigências são maiores e os negócios sólidos. E Nova York, então, estaria esvaziando? Sim e não. A população na cidade vem caindo desde 2016 e a pandemia fechou teatros, esvaziou escritórios e interrompeu o turismo, destruindo negócios que empregavam 1/5 da força de trabalho da cidade. A taxa de desemprego chegou a 12%, quase o dobro da média nacional. Mas o mesmo movimento que leva famílias para os subúrbios abre espaço para quem sonha em morar numa das maiores metrópoles do mundo. Em Nova York, o mercado, como um todo, ainda não voltou ao que era. Os aluguéis continuam em baixa, com escritórios vazios. Mas a vacinação avança. A cidade reabre gradualmente e as vendas de imóveis tiveram um começo de ano quente, como explica o corretor brasileiro Marcos Cohen. De janeiro, fevereiro e março, nós tivemos o melhor janeiro e fevereiro de real estate nos últimos 5 anos. Em Manhattan, ou seja, negócios estão sendo feitos, as pessoas estão voltando. Nas cidades grandes, elas se erguem por si só e a gente está vendo isso. Olha, nós resolvemos o problema técnico que tivemos e agora vamos exibir a reportagem feita a partir de imagens obtidas pela TV Globo. Essas imagens mostram a mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, num salão de beleza, num dos dias em que o menino teria sido agredido pelo vereador Jairinho. Tem também uma funcionária do salão que testemunhou a conversa de Monique com o filho e depois com o próprio Jairinho por telefone. Vamos ver. 2 dias depois de enterrar o filho, Monique Medeiros chega a esse salão na Barra da Tijuca. Exatamente 1 mês antes, Monique esteve no mesmo salão. Foi nesse dia em que, segundo a babá Tainá Ferreira, Henri disse ter sido agredido pelo padrasto. O vídeo mostra o momento em que, de acordo com a polícia, Monique recebe uma videochamada do filho. É possível ver a imagem de uma criança na tela do aparelho. A cabeleireira que atendeu Monique contou à polícia detalhes da conversa. Ela disse que se lembra do menino perguntando: "Mãe, eu te atrapalho? O tio disse que te atrapalho."
ao que Monique respondeu que não, de forma alguma. Ela afirma ter percebido que Henri chorava e que a criança pediu: "Mamãe, vem para casa". A cabeleireira disse que Monique questionou o menino sobre o que havia acontecido, mas não se recorda se Henri respondeu: "O tio bateu" ou "o tio brigou". Mensagens apreendidas pela polícia no celular de Monique mostram que nesse dia, a essa mesma hora, a babá de Henri, Tainá Oliveira, relatou as agressões e enviou um vídeo do menino mancando. A cabeleireira disse que depois de conversar com o filho, Monique falou ao telefone com um homem, o mesmo a quem Henri havia se referido, Jairinho. "Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada", teria dito Monique. "Você não vai mandar ela embora, porque se mandar ela embora, eu vou embora junto", que seria uma referência a babá. A cabeleireira disse ainda ter ouvido Monique gritar no telefone: "Quebra, pode quebrar tudo mesmo, você já está acostumado a fazer isso". A cabeleireira disse que Monique perguntou a ela se tinha alguma loja que vendesse câmeras no shopping e que depois foi embora do salão apressada. Em depoimento, a babá contou que nesse dia, Jairinho voltou ao apartamento visivelmente exaltado e questionou o menino. "Henri, o que você falou para sua mãe? Você gosta de ver a sua mãe triste com o tio? Você mentiu para sua mãe?" A empregada Leila Rosângela também voltou à delegacia e, assim como a babá, mudou o depoimento. Ela disse que Henri estava com cara de apavorado quando saiu do quarto naquele dia e confirmou a versão da babá. Thalita Fernandes Santos, irmã de Jairinho, também foi ouvida. Ela negou ter sido alertada sobre as agressões, contrariando o que disse a babá. No início das investigações, o casal, orientado por uma mesma defesa, disse aos investigadores que a morte do menino tinha sido provocada por um acidente doméstico. Agora, os novos advogados de Monique pediram para que ela também seja ouvida novamente pela polícia. O depoimento ainda não foi marcado. Ainda hoje tem futebol e já no próximo bloco o crescimento da economia chinesa e como ficam os processos contra o ex-presidente Lula, agora elegível. A economia da China disparou no primeiro trimestre de 2021, um ano depois do pior momento da pandemia no país asiático. O produto interno bruto avançou 18,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que está mais ou menos dentro das projeções. É importante a gente lembrar, embora o número seja super vistoso, especialmente para quem está na nossa situação, que esse crescimento recorde vem sobre uma base de comparação muito baixa. Nos 3 primeiros meses do ano passado, a China encolheu quase 7%. De todo modo, a recuperação no primeiro trimestre foi puxada pelas vendas no varejo, por uma forte produção industrial e também pelas exportações, principalmente de produtos médicos, com a alta demanda no mercado internacional por causa da pandemia em outros países. E agora a gente vai voltar a Brasília. A notícia é a confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Com isso, está confirmado também o direito do ex-presidente de disputar a próxima eleição. Quem nos relata ao vivo os destaques desse julgamento é o Fernando Rego Barros. Fernando, boa noite para você. E foi por um placar folgado, 8-3. Exatamente, Renata. O plenário do Supremo hoje rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República e referendou a decisão de Edson Fachin. No começo de março, o ministro declarou que a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba não tinha competência para julgar 4 processos de Lula, o do sítio de Atibaia, o do triplex do Guarujá e os ligados ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. Fachin lembrou decisões do STF que estabeleceram a competência da Vara de Curitiba para julgar somente ações que tenham ligação direta e exclusiva com fraudes na Petrobras. Fachin disse que não é o caso de Lula e, por isso, o ex-presidente precisa receber o mesmo tratamento de outros suspeitos que tiveram as investigações retiradas de Curitiba. Casos idênticos ou semelhantes impõem decisões idênticas ou similares, com as decisões proferidas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal
não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente, nas condições análogas a inúmeros outros casos julgados, deva ter a prestação jurisdicional levada a efeito pela 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Os ministros Nunes Marques e Marco Aurélio divergiram do relator. Nunes Marques afirmou que os procuradores da Lava Jato mostram a relação direta de contratos superfaturados da Petrobras com pagamento de propina a Lula e disse que não se pode voltar atrás em processos já concluídos e que, mesmo que se declare a incompetência da Lava Jato do Paraná, não cabe anular todos os atos praticados até agora. O decano Marco Aurélio lembrou que os casos tramitaram em várias instâncias da Justiça e que anular as decisões de Curitiba sobre a Lava Jato é decepcionar a sociedade. Vamos ouvir os dois votos. Verifica-se que os fatos ilícitos versados nas ações penais acima descritas estão, de fato, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras. E, em assim sendo, a competência, ao meu sentir, é da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, no Paraná. Se dá o dito pelo não dito, insubsistentes as 4 condenações e volta-se a estaca zero. A perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, julgando-se ações em que não se tem propriamente um contraditório com a atuação, repito, do Estado acusador. O desgaste institucional do Poder Judiciário é enorme. O presidente do STF, Luiz Fux, acompanhou Nunes Marques e Marco Aurélio e votou para manter as ações em Curitiba. Fux ressaltou que o ex-presidente teve direito à ampla defesa e afirmou que a decisão sobre o caso de Lula não significa o fim da Lava Jato. Mas os 3 votos foram votos vencidos. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do relator pela incompetência de Curitiba para julgar as ações. Renata. Fernando, o ministro Alexandre de Moraes foi um dos 8 que votaram para anular as condenações, mas ele defendeu algo diferente, que os processos não deveriam ir para a Justiça Federal em Brasília e sim para a Justiça Federal aqui em São Paulo. Essa deliberação o plenário vai fazer na semana que vem, é isso? Exato, Renata. Alexandre de Moraes concordou com Fachin sobre a incompetência da Lava Jato do Paraná. Ele disse que o Ministério Público não conseguiu comprovar uma relação direta das ações contra o ex-presidente Lula com contratos fraudulentos da Petrobras, que houve uma ligação genérica entre o pagamento de propina com o esquema na Petrobras. Mas, ao contrário de Fachin, que determinou o envio das ações para o Distrito Federal, Alexandre de Moraes considerou que os casos precisam ser enviados para a Justiça Federal de São Paulo, onde os crimes teriam ocorrido. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Ah, mas é o presidente da República, que é o réu. Mas não existe prerrogativa de foro de primeira instância territorial. Os casos todos, e aqui a competência me parece ser territorial, os casos todos ocorreram em São Paulo. Na quinta-feira que vem, o plenário deve definir para onde serão remetidos os processos, se Brasília ou São Paulo, e também se os 14 recursos da defesa do ex-presidente Lula não precisam mais ser julgados, como defende o relator Edson Fachin. Um deles já foi julgado pela segunda turma, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do triplex do Guarujá. Renata?
Fernando, mais sobre o Supremo no dia de hoje. O ministro Edson Fachin pediu para mudar da segunda para a primeira turma do tribunal. O tribunal se divide, como você sabe, em 2 turmas para julgar uma série de coisas. E com isso, agora temos uma dúvida sobre o destino dos processos da Lava Jato no tribunal, que tem Fachin como relator. Sim, Renata, Fachin quer ocupar a vaga que vai se abrir com a aposentadoria do decano, o ministro Marco Aurélio, no dia 5 de julho. Fachin afirmou que, se for transferido, os casos da Operação Lava Jato continuarão sendo julgados pela segunda turma. Mas esse entendimento ainda não foi confirmado oficialmente, né? Antes de tomar uma decisão, o presidente da corte, o Luiz Fux, vai consultar se outros ministros mais antigos da segunda turma têm interesse pela vaga. Renata? Muito obrigada, Fernando. E o ministro Nunes Marques negou hoje pedido do senador Jorge Cajuru, do Podemos, para que o Supremo obrigasse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Cajuru entrou com esse pedido em fevereiro, logo depois de Moraes determinar a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL. Na decisão de hoje, Nunes Marques afirmou que cabe ao Poder Legislativo e apenas a ele dirigir processos de impeachment. Mais de Brasília, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, foi substituído hoje, um dia depois de pedir ao Supremo uma investigação sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Relembrando o caso que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Globo, Saraiva acusa o ministro de atrapalhar o trabalho da PF no estado. Ali, na fronteira com o Pará, os agentes realizaram em dezembro a maior apreensão de madeira da história do país. O Fabiano Andrade está em Brasília acompanhando esse caso e vai atualizar as informações para nós. Fabiano, boa noite. A substituição de Saraiva veio no meio da substituição de vários outros superintendentes. Pois é, Renata, uma boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Jornal da Globo. A gente já viu essa história antes, em maio do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro trocou o diretor-geral Maurício Valeixo por Alexandre Rolando de Souza. Assim que Alexandre assumiu, ele trocou o comando da Superintendência do Rio de Janeiro, que vinha sendo criticada pelo presidente. E agora, da mesma forma, a troca, na época, envolveu também outras superintendências, sob o argumento de que essas mudanças são naturais e prerrogativas do diretor-geral. O delegado Alexandre Saraiva, que apresentou a notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu uma entrevista hoje cedo à Globo News, antes de ser exonerado do cargo. Ele disse que tinha obrigação de levar o caso à justiça. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais. A notícia crime aponta que o ministro Ricardo Salles, o senador Teomário Mota e o diretor do IBAMA, Eduardo Bin, teriam se aliado a madeireiros alvos da maior apreensão de madeira já realizada no país para dificultar o trabalho de investigação da Polícia Federal. A PF trocou 5 superintendentes hoje: Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Bahia e Amazonas, do delegado Saraiva. No lugar dele, assume Leandro Almada. Almada já atuou no Amazonas e atualmente investigava o caso das vacinas clandestinas de Covid em Minas Gerais. A notícia crime contra Ricardo Salles está no gabinete do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, técnicos do STF avaliam que esse documento não deve virar um processo porque o delegado não ingressou da forma correta. Ele enviou um e-mail e não fez um protocolo tradicional. A avaliação nos bastidores da Polícia Federal é que essa atuação independente de Alexandre Saraiva foi determinante para a retirada dele do cargo. Renata. Fabiano, essa história toda está no podcast O Assunto desta sexta-feira, que tem o seu xará, o repórter Fabiano Vilela, e também a comentarista Júlia Duelib no podcast nesse episódio. Muito obrigada pelas informações todas. A seguir tem a saída de Renato Gaúcho do Grêmio e os gols desta quinta-feira.
hora do nosso bate-papo esportivo. O Felipe Diniz está aqui para nos atualizar sobre muita coisa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rê, para você, para todo mundo que está nos assistindo em casa. Acho que a gente pode começar com os 3 jogos que encerraram hoje a segunda fase da Copa do Brasil, é isso? É isso. São os últimos 3 classificados, né, para a terceira fase da Copa do Brasil. Aqui estão os resultados. Vamos começar então com essa vitória do Atlético Goianiense, mesmo jogando em Santa Catarina, despachou o Joinville. A gente mostra os lances agora, começando com essa jogada do Janderson pela direita. O João Paulo tentou 2 vezes antes de mandar para a rede. 1-0 Atlético Goianiense. Veja como o João Paulo fura na primeira, acerta na segunda e coloca o Atlético na frente. Depois outro cruzamento da direita, o Danilo Gomes domina, bate de canhota, cruzado para garantir a classificação do Atlético Goianiense. Despacha o Joinville, o Atlético está na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ao próximo jogo. O Avaí em casa derrotou o Cascavel e também se classificou. Vamos mostrar os 2 gols do Avaí, começando com o cruzamento diferente ali do Vinícius Leite, de 3 dedos, para a cabeçada do Júnior Dutra no primeiro pau, 1-0 Avaí. Aí olha o golaço que vai fazer o Giovani. Dominou, mandou de esquerda no ângulo, golaço, que precisão do Giovani. Avaí classificado 2, Cascavel eliminado 0. No terceiro jogo da noite, o 4 de julho do Piauí eliminou o Cuiabá, um time da 4ª divisão do futebol brasileiro, Renato, eliminou o Cuiabá recém-promovido para a Série A. Veja só, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis, o Cuiabá está fora da Copa do Brasil, R$1.700.000 na conta do 4 de julho. Escuta, Felipe, tivemos também gols pelos estaduais esta noite. Sim, tanto pelo Campeonato Paulista como no Campeonato Carioca. A gente vai começar pelo Campeonato Paulista, porque a Inter de Limeira recebeu o Bragantino e olha só, deu Bragantino, 2-0, o Bragantino segue firme na competição. Vamos dar uma olhada nos 2 gols do Braga nesse jogo. Olha, de fora da área, o Aderlan, lateral do Bragantino, acertou um chutaço, ó. 1-0, sem chance de defesa para o goleiro da Inter de Limeira. Aderlan fazendo 1-0 Bragantino. E aí um contra-ataque, Claudinho, ótimo jogador, tocou para o Elinho, que é jogador do São Paulo, está emprestado ao Bragantino, e o Elinho bateu por baixo do goleiro para definir o placar a favor do Bragantino. Bragantino líder do seu grupo no Campeonato Paulista, o grupo C, a Inter de Limeira está com 0 e Bragantino 2, Bragantino segue firme. Agora Campeonato Carioca, teve clássico no Maracanã e deu Vasco 3-1 sobre o Flamengo. O Flamengo vinha de 17 jogos sem perder para o rival Vasco da Gama. O jejum hoje acabou, a gente mostra os gols. Cruzamento do Zeca, Léo Matos subiu mais do que toda a zaga do Flamengo, meteu a testa na bola para fazer 1-0 para o Vasco. Aí a gente vai ver, olha, o Andrei traz a bola aqui pela direita, tenta o passe, na sobra o Morato dá um ótimo passe para o Cano. Cano, matador argentino, foi lá, fez o segundo gol do Vasco, bateu bem na bola, 2-0. O Vasco ampliou nesse contra-ataque, ó. De novo o Morato recebeu em velocidade, deixou o Felipe Luiz no chão e a conclusão foi perfeita. Pé direito, rente à trave, olha como o Felipe Luiz fica no chão ali depois do drible, 3-0 Vasco. E no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Flamengo diminuiu nessa confusão na área do Vasco, terminou com esse chute bonito do Vitinho de esquerda, mas não dava tempo para mais nada. Vasco 3, Flamengo 1. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca. O Vasco é o 5º colocado, Renato. Felipe, para terminar, uma história de desfecho mesmo. O desfecho da era Renato Gaúcho no Grêmio. Exatamente, né? De acordo com o clube, né, a saída se deu em comum acordo depois da eliminação de ontem. A gente mostrou aqui no Jornal da Globo, o Grêmio foi eliminado da Libertadores para o Independiente Del Valle. Renato era o treinador mais longevo do futebol brasileiro, assumiu o Grêmio em setembro de 2016, ou seja, ficou pouco mais de 4 anos e meio no cargo. Foi uma passagem super vitoriosa. Aqui no telão, olha, estão as principais conquistas do Renato nesse período: Libertadores, Recopa Sul-Americana, 3 campeonatos estaduais, além da Copa do Brasil de 2016. Ídolo como jogador e como técnico, né? O Renato, inclusive, foi homenageado, você deve se lembrar, Renato, com uma estátua na frente lá da Arena do Grêmio. E por falar em técnico, o Sport, olha só, também anunciou seu novo comandante. Humberto Louser vai substituir o demitido Jair Ventura. Humberto estava na Chapecoense, lá ele fez um ótimo trabalho, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, trouxe a Chape de novo para a primeira divisão. Essa vai ser a primeira experiência dele como técnico na Série A do futebol brasileiro.
Felipe, muito obrigada pelas informações. Te espero amanhã. É isso, amanhã eu tô de volta. Obrigado você, Rê. Então, Boa noite a todos. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã.